Senado vota neste momento a PEC das drogas. E você vai ver também. 3 vereadores são presos em operação contra a fraude em licitações e ligação com o crime organizado. Deputados se envolvem em confusão e trocam empurrões na Câmara. Conflito entre Israel e Irã faz dólar chegar a R$ 5,20. E o maior impacto pode acontecer aqui, nos postos de combustíveis. E ainda, ação social leva alimentos e ajuda espiritual a uma casa de repouso em São Paulo. Em nome de Jesus, que haja poder de Deus sobre a vida da dona Nádia. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o plenário do Senado está votando neste momento a PEC que criminaliza o porte e a posse de drogas. Vamos então ver imagens ao vivo. A proposta foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ganhou força após o Superior Tribunal Federal começar o julgamento para o porte de maconha. E a PEC determina que o porte ou posse de drogas ilícitas e entorpecentes, independente da quantidade, é crime. Atualmente, a lei já funciona assim, porém, não pune com prisão, e sim com penas alternativas, como, por exemplo, advertência, prestação de serviços comunitários e comparecimento em cursos educativos. E como nossa emissora é voltada para a família, nós vamos continuar acompanhando atentos a esta votação. E olha só, os deputados Glauber Braga, do PSOL, e Kim Kataguiri, do União, se envolveram em uma grande confusão hoje na Câmara dos Deputados. Olha só, eles chegaram a trocar empurrões e, por pouco, não chegaram às vias de fato. Veja as imagens. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, discutiu e trocou empurrões na Câmara com o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre. As agressões ocorreram no final do corredor das comissões da Câmara, onde há intensa movimentação de políticos e assessores. Na gravação, é possível ouvir Glauber chamar Kim de defensor do nazismo. Em outro vídeo, Glauber reclama da presença de um integrante do MBL, Gabriel Costenaro, que é ativista de direita e youtuber. Os dois começam a discutir e logo em seguida, Glauber o expulsou com empurrões e chutes. Em nota, Glauber diz que o youtuber havia ofendido uma pessoa e que não se arrepende de nada que fez. E olha só, 13 pessoas foram presas, entre elas 3 vereadores, em uma operação realizada pelo Ministério Público hoje em São Paulo. A ação tem como objetivo combater fraudes em licitações e o crime organizado. Os políticos receberiam dinheiro para a campanha e, em troca, ajudavam as facções criminosas a vencer concorrências públicas. A ação mira uma quadrilha ligada à facção criminosa Primeiro Comando da capital. Segundo os investigadores, o grupo tinha várias empresas e atuava forjando concorrência para vencer licitações e firmar contratos com diferentes prefeituras para a contratação de mão de obra terceirizada. A atuação deles no sistema tinha apoio e participação de agentes públicos, dentre eles, vereadores. O Ministério Público não informou os serviços que eram prestados pela mão de obra terceirizada e em quais setores, mas afirma que os contratos somam mais de 200 milhões de reais nos últimos anos. Foram expedidos mandados de busca e apreensão em 42 endereços e outros 15 de prisão temporária, todos expedidos pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos. As ordens judiciais incluem prisão cautelar de agentes públicos, 3 deles vereadores de cidades do Alto Tietê e Litoral. Vamos falar de saúde agora. A população do Rio de Janeiro está reclamando da falta de vacinas
contra a Covid-19. O repórter Anderson Nascimento traz os detalhes. A população fluminense continua à procura de cuidados e vacinações em combate à Covid-19, especialmente o público idoso. Em todo o estado do Rio, só neste ano de 2024 foram registrados quase 50 mil casos da doença, com 280 mortes. A maior parte é na capital, com cerca de 27 mil diagnósticos e 66 mortes confirmadas. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que as doses para adultos da vacina contra a Covid estão esgotadas. As últimas 500 doses foram aplicadas durante o dia D da vacinação na última semana. Ainda há doses para bebês e crianças que estão disponíveis em unidades de saúde da capital. Os números não se comparam aos da pandemia, mas ainda preocupam os moradores. Alguns relatam a frustração de ter que voltar sem completar a carteira de vacina contra o vírus. A Secretaria Municipal de Saúde explicou que a interrupção já estava prevista por conta das novas cepas do vírus que circulam no Brasil e que agora serão necessárias vacinas mais eficazes. A Secretaria também afirmou que, assim como a vacina da gripe é atualizada anualmente para melhorar a eficácia, também será necessário o procedimento nas vacinas contra a Covid, seguindo o mesmo intervalo de análise. A orientação para quem ainda não se vacinou é aguardar a atualização do estoque. Segundo o secretário Daniel Sorães, a Prefeitura vai seguir o calendário federal. E olha só, o Brasil está prestes a enfrentar sua primeira queda significativa de temperatura deste outono e com a chegada de uma frente fria vinda da Argentina. A previsão é da chegada de um ciclone extratropical colocou o sul do país em alerta laranja para chuvas intensas. Chamamos a atenção para Santa Catarina, que sofre desde o fim de semana com a força das águas. A nossa repórter, a Michele Veiga, inclusive, traz informações sobre a BR-101, que estava interditada desde sábado e hoje, terça-feira, foi liberada. Santa Catarina ainda continua acumulando estragos devido às chuvas dos últimos dias. Embora uma frente fria também avance pelo estado, pela região oeste, o que já chama muito a atenção da Defesa Civil, vem queda nas temperaturas, mas hoje, nessa terça-feira, o assunto foi a liberação da BR-101 na altura do Morro dos Cavalos, na região da Grande Florianópolis. O que acontece é que tiveram motoristas que acabaram ficando 50 horas presos na região, o que fez com que a concessionária que toma conta do trecho oferecesse água, banheiros químicos, comida para essas pessoas que lá estavam presas. Uma grande pedra caiu, rolou ali no Morro dos Cavalos, caiu na pista, o que ocasionou afundamento e interdição total da localidade. Esse que é o principal ponto de escoamento da BR-101 de produtos originários do Rio Grande do Sul, aqui do sul catarinense, para as demais regiões do país e também do estado. Pessoas que estavam ali se dirigindo à capital para efetuarem tratamentos médicos, enfim, tudo isso foi bastante prejudicado nesses últimos dias, desde a noite de sábado. Agora, sim, falando dessa frente fria que está chegando ao Brasil, oriunda da Argentina, ela já avança pelo Rio Grande do Sul, com áreas acumulando chuva cerca de 300 milímetros, o que é previsto para um mês inteiro em algumas horas, o que chama a atenção da Defesa Civil Gaúcha também. Essa frente fria avança aqui para o oeste catarinense, região de Chapecó, região oeste, o que também traz um acumulado muito grande de chuva e também traz o alerta aqui para Santa Catarina. As demais regiões que estavam sendo afetadas pelas condições climáticas, hoje, nessa terça-feira, como vocês observam, deu uma acalmada, né? A temperatura é um pouco mais alta, na casa dos 25 graus, mas tudo isso é decorrente desse ciclone que está entrando aqui no sul do país e que vai derrubar as temperaturas a partir desta quarta-feira. A previsão é que na Serra Catarinense pode haver geada já amanhã, amanhecendo por volta dos 3 graus, e nas regiões metropolitanas, principalmente aqui na região do litoral, as temperaturas devem chegar aí na casa dos 9 graus ao amanhecer, mas esquentando durante o dia. Pelo menos então a chuva dá um tempo em algumas regiões de Santa Catarina, outras ainda serão afetadas nessa terça-feira, mas o que a gente espera agora é a queda das temperaturas ao longo dessa semana. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga. E veja a seguir,
Conflito no Oriente Médio pode aumentar o preço dos combustíveis. E ainda, ação social leva alimentos e ajuda espiritual a uma casa de repouso em São Paulo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. O ataque do Irã contra Israel já começa a afetar a economia mundial, inclusive a do Brasil. Na manhã desta terça-feira, o dólar chegou a R$ 5,21 e os impactos podem ser ainda maiores, como conta o repórter Fernando Jesus. E o maior impacto pode acontecer aqui, nos postos de combustíveis. Na sexta-feira, o aviso dado pelo Irã de que atacaria Israel já foi o suficiente para aumentar o preço do barril de petróleo no mercado mundial. Após os ataques, não houve alta, mas o temor no mercado brasileiro é grande. Isso porque o Irã é um dos maiores produtores do mundo. O país do Oriente Médio é o 8º maior produtor mundial e possui a 4ª maior reserva do planeta, além de ser um dos países fundadores da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Outro problema é que o preço do combustível no Brasil está cerca de 17% mais barato do que o mercado internacional. Desde maio do ano passado, a Petrobras tem segurado o preço, mas se o valor subir muito nos outros países, será difícil conter o aumento aqui também. E nós conversamos com um economista para saber até que ponto o mercado brasileiro poderá ser afetado. Basicamente, o que acontece é que, do ponto de vista comercial, vai ter um impacto pequeno. Do ponto de vista mundial, global, você tem um aumento do preço do petróleo, não só em função da produção do Irã, que é muito grande, mas também em função do transporte naquela área lá, fica prejudicado. No final de semana mesmo, teve um navio português que foi, de alguma forma, interceptado lá. Então, isso tem impactos diretos no preço internacional do petróleo. Esse descontrole internacional pode ter um impacto direto aqui na economia, sobretudo no que diz respeito ao controle de preço. O governo disse que vai segurar, não vai reagir imediatamente em relação ao preço do combustível. Você acha que é inevitável que o Brasil faça um reajuste breve? Existe uma política de preço da Petrobras que foi modificada, né? Então, ela considerava a questão dos preços internacionais, agora ela vai considerar os dois aspectos. O preocupante é quando o governo toma isso como um discurso, porque ele não pode interferir na Petrobras, né? Então, apesar de falar que não pode, a gente sabe que tem toda essa pressão política, né? E não tem como segurar por muito tempo. Se isso acontecer, vai ter desabastecimento aqui no Brasil, porque grande parte do combustível é importado e também tem os independentes, importadores independentes. Então, ninguém vai trazer gasolina, diesel para o Brasil se o preço não está competitivo. E terça-feira é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30 e com ela, Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E o quadro de hoje traz uma orientação para os tutores. Também lembra as responsabilidades na hora do passeio, não é mesmo, Carol? Boa noite, Kleber, e a todos ligados aqui com a gente. É mais do que um lembrete, Kleber. Às vezes o óbvio precisa ser dito, não é verdade? Os chamados espaços pet-friendly estão crescendo cada vez mais devido à alta inserção dos animais de estimação como membros da família nos lares brasileiros e também fora do país. Kleber, acontece que nesses espaços compartilhados, o lazer ali com o pet fala mais alto do que a responsabilidade. Fezes não recolhidas, animais se arriscando em espaços com dispositivos de proteção, mas que não são usados corretamente e por aí vai. Pior do que não respeitar o próximo em um local de utilização compartilhada é deixar as vias públicas, os parques e os espaços também usados por crianças contaminados. O Dr. Canove, já conhecido aqui no Minuto Pet, está de volta hoje para falar com a gente. Boa noite, Luiz Alberto. Seja mais uma vez bem-vindo.
Olá, boa noite, tudo bom? Muito obrigado. Doutor Canove, eu queria que você desse primeiro a sua opinião sobre esse assunto, né? E quais são as dicas sobre como aproveitar com responsabilidade esse tempo de lazer com os nossos pets? Bom, primeiro que ao você sair da sua casa com o seu pet, você tem que ter uma responsabilidade de levar um cata-caca, né, que é um saquinho, para quem não conhece, um bebedouro ali portátil que você consegue colocar ali na hora para o seu pet beber uma água. E lembrando que quando você for em parcão, pet parques, que tem portões, é muito importante você sempre abrir e fechar corretamente para que outros cães eles não fujam. Então é sempre indicado você sempre ter atenção ao entrar e ao sair. E também quando você for utilizar esses parcões, sempre estar limpando, sempre estar catando as fezes, porque senão aquilo ali vai acumular doenças, né? Então o indicado é sempre você estar fazendo a limpeza com o cata-caca, né? E ter um passeio tranquilo e saudável com o seu pet. É isso aí. Eu também gostaria que você reforçasse, doutor Canove, os cuidados em dias quentes, né? Como esses que a gente tem vivido. Nós estamos saindo de altas temperaturas, né? E o indicado a passeios sempre o horário de manhã até umas 30, né? E à tarde, sempre depois das 17 horas, você pode caminhar com seu pet tranquilamente, só durante o dia mesmo, que quando está aquele sol, ele pode queimar sua patinha, e não só a patinha, mas pode ficar desidratado com o calor. Então, de manhã até umas 9h30, indicado, e sempre depois das 17 horas, à vontade. Perfeito, doutor. Então, pessoal, ficam essas dicas aí para serem colocadas em prática. Doutor, eu agradeço demais a sua participação aqui e desejo uma excelente boa noite aí para você. Muito obrigado pelo convite novamente. Kleber, o Minuto Pet volta na terça-feira que vem com um piloto de avião pet friendly que tem viralizado nas redes sociais. Até lá. Obrigado, Carol, e muito obrigado aí por essas dicas. E olha só, uma casa de repouso em São Paulo viveu um dia muito especial. Isso porque integrantes do braço social da Fundação Internacional de Comunicação, a FIC, e do Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus estiveram lá e levaram alimentos e a palavra de Deus. Confira. Dona Maria José aguardava por este encontro com ansiedade e muita alegria. Fico muito feliz, fico sim. O calor de um abraço, um carinho, a oração que cura, uma palavra de fé. Nosso Deus tem cuidado de cada um de nós. Cada um de nós temos o seu valor. Você é importante para Deus. Isso e muito mais foi o que os voluntários do braço social da Fundação Internacional de Comunicação e do Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus levaram aos 22 idosos atendidos na Casa de Repouso Vozelinda, na Zona Norte de São Paulo. O trabalho da terceira idade é esse, né? É estar no lugar onde eles precisam, né? Ouvir a voz de Deus e assim estar participando também, né, de tudo aquilo que a gente vive na igreja. E é importante, eles ficam tão felizes, né, mãe? Isso é maravilhoso. Quando você precisa de algo, vai com Deus. Ele diz que aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. E a preparação para ir até o lar começa bem antes, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, onde chegam essas doações que seguem para várias instituições. Hoje, para a Casa da Vozelinda, foram separados aqui 155 quilos de alimentos, cerca de 400 peças de roupas e calçados, itens de higiene, fralda geriátrica e, claro, a palavra de Deus, que chega por meio dessas Bíblias Sagradas e outros livros de fé.
Todos os meses, a FIC, a Terceira Idade e outros ministérios da Igreja da Graça realizam esse trabalho em cerca de 10 instituições do estado de São Paulo. O custo de vida é muito alto, né? Então a gente sabe que hoje a alimentação ela não é barata. Eu acho que é um dos custos que o brasileiro mais tem é com a alimentação, né? Então, essas doações, né, essas ações que a igreja faz, essas ações que a gente tem aqui, é de Deus mesmo, né? De Deus também foi esta outra doação, feita à Casa da Voz é Linda. Essa casa tem a nossa TV, que tem um membro da Igreja da Graça que pleiteia todos os meses esse valor que é muito bom para elas terem a palavra, né? A palavra que chega pela nossa TV transforma os dias da Dona Lázara. Eu gosto muito, inclusive, das orações, que são muito poderosas. Senhor amado, em nome de Jesus, que haja poder de Deus sobre a vida da Dona Lázara. Eu sempre digo, quando eu estou pregando, melhor é dar do que receber. Quando nós estamos na condição de dar, é uma maneira que está dizendo para todo mundo, olha, Deus tem me abençoado, então eu quero abençoar vidas. E todos podem colaborar com alimentos não perecíveis, roupas, calçados, cobertores, lençóis, toalhas, fraldas geriátricas e lenços umedecidos. As doações podem ser entregues na sede, em São Paulo, ou em qualquer outra unidade da Igreja Internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. Sem dúvida, é um trabalho que merece parabéns. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.